Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sei que tem alguns cristãos no meu Face, tem alguns que vira e mexe eu vejo postando algo, pré-julgamentos. A gente é falho, a gente julga mesmo, a gente faz pré-julgamentos, né, em relação a vários assuntos, a várias coisas. Uma coisa que eu fico pensando, eu reflito muito é pessoas que estão sempre falando de outras cristão. Geralmente a gente ouve assim, essa pessoa ela roubava, matava, ela prostituía, ela enganava, ela fazia isso e aquilo, e foi pra igreja, se converteu, agora fica dando uma de santinha. Eu acabei de chegar da rua. Hoje foi o meu dia de andar, né? De tomar não. Hoje eu só tomei não. Tem dias que Deus tem os nãos preparados para mim, tem dias que Ele tem os sims abençoados, né? Hoje foi o dia dos nãos. Eu tenho uma amiga aqui perto de onde eu moro, graças a Deus, abençoada, amiga mesmo. E eu sempre dou uma paradinha para conversar com ela quando eu tô passando, indo, voltando. Às vezes eu desço, fico lá. Ela me dá uma ajudinha também nas vendas, né? Vende uma coisa ou outra pra mim, compra de mim, enfim. E lá sempre tem alguém conversando, né? Porque tem um lugar do lado, perto também de onde eu moro, quase em frente, que trabalham algumas pessoas, mas na maioria homens. E eu tava conversando com um desses, que é segurança, né, eu acho. E ele falando, a gente falando sobre vários assuntos, até chegou ao ponto de a gente chegar a falar sobre religião. Sobre uma determinada igreja, um determinado ministério, um determinado bispo, e ele falando né, coisas que muitas vezes nós vemos, mas não alimenta a nossa alma, não alimenta a nossa vida, ficar olhando para aquilo, né? Porque quando a gente tem o discernimento, falando como uma cristã, quando nós temos o discernimento de Cristo, a gente passa a olhar mais para o trigo. Somos falhos, somos pecadores, estamos sujeitos a errar, fraquejamos, às vezes a gente olha assim para o joio, para as falhas das pessoas, na maioria das vezes, né? Então ele estava falando sobre isso e aí ele me contou sobre um rapaz que ele conhecia, um fulano, tal, lá próximo de casa e tal, que ele era isso e aquilo, e disse que foi nessa igreja aí, se batizou. Eu já tava falando de um outro ministério, né? A gente tava conversando. Se batizou e pronto. Aí eu perguntei pra ele, e aí, ele voltou a fazer as coisas que ele fazia antes? Ele, não sei, né? Porque dizem que quem é o bom filho a casa torna, não sei o quê, tipo, que isso não é só ele que fala. Isso são muitas outras pessoas que dizem, né? Que ficam o tempo inteiro falando, a pessoa foi isso, foi aquilo, foi pra igreja, se batizou, converteu, não sei o que, virou santo. Eu falei pra ele, eu perguntei pra ele, você já viu essa pessoa fazendo algo que ele fazia antes? Ele demorou um pouco pra responder, mas, né, eu fui perguntando e tal, ele falou, eu não vi. Aí eu falei, né? Aí eu falei pra ele, Jesus Cristo, pra quem não sabe, isso não só pra ele, eu tô falando pra quem tá ouvindo, pra aqueles que têm preconceito de uma pessoa ela fez coisa errada, uma pessoa ela fez isso e aquilo, e ela não pode nunca mais ser uma pessoa correta, ela não pode mais ser uma pessoa diferente. Então deixa eu te falar uma coisa.
Jesus Cristo, ele veio para os pecadores, ok? Ele veio para os pecadores. Ele não veio para aquele santinho, aquele que nunca fez nada, aquele que já sabe da verdade, aquele que teve uma criação que nasceu com pai e mãe, que o pai e a mãe eram pessoas de caráter, pessoas que tinham conhecimento cristão, ou pessoas que passaram o certo para eles, né? Não, Deus ele veio, Jesus ele veio para essas pessoas que não tiveram isso, que não tiveram ensinamentos, que não tiveram discernimentos e de repente tiveram, mas por algum outro motivo eles acabaram errando. Até porque o ser humano ele está sujeito ao erro. Qualquer ser humano está sujeito ao erro. Cada um erra de uma forma diferente. Um erra porque fala demais, o outro erra porque fofoca, o outro erra porque bate, o outro porque xinga, o outro porque rouba, o outro porque prostitui, o outro, entendeu? O erro, eles são todos iguais, entendeu? Todo mundo erra de uma forma diferente. Então você que não teve um erro grave, nunca roubou, nunca fez nada e tal. Eu nunca roubei, mas eu já errei pra caramba. Eu tenho erros que com certeza... até hoje eu sei que tem pessoas que me julgam pelos meus erros passados, entendeu? Então assim, você não tem que ficar julgando, porque também você não é, né? Tem aquela parte da Bíblia que fala, quem nunca errou, que atire a primeira pedra, ok? Nunca errou? É tão chato, eu acho chato, quando eu ouço alguém falando de alguém... E alguém que lá atrás fez alguma coisa, que hoje luta, batalha, se tornou uma nova pessoa, ou enxergou o que não enxergava antes, ou seja lá por influências, ou uma necessidade, ou seja lá o que for, entendeu? Que hoje ela não faz mais e ela tem que carregar isso pro resto da vida dela. Por quê? Porque existem essas pessoas que não conseguem entender o que eu vou falar agora. Jesus Cristo, ele veio para os pecadores, ele não veio para os íntegros, para os certinhos, para os corretos, para aqueles que nunca fizeram nada, né? Que os condenassem. Que tem em Lucas 5,32. Eu não vim para convocar os justos, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento. Jesus é questionado quanto ao jejum. Bom, a parte é essa. Eu não vim para convocar os justos, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento. Lucas 5,32, ok? Porque não é só quem não tem o conhecimento, quem não lê a Bíblia, né, que pensa dessa forma. Existem, principalmente, hoje em dia, muitos que se autotitulam evangélicos que pensam dessa forma. Pessoas que são assim dentro de igrejas, entendeu? Que continuam tratando pessoas que cometeram algo no passado e julgam essas pessoas e tratam essas pessoas e olham para essas pessoas como se elas continuassem cometendo os mesmos erros. Eu falei para ele a respeito disso. Aí eu falei para ele também uma coisa. Evangelho, o significado. O evangelho significa levar o evangelho. Uma pessoa que se diz evangélica e sai por aí pregando a palavra, não quer dizer que ele seja um cristão. Não quer dizer que ele conheça a Bíblia e pratique para ele. Ele pode, de repente, conhecer a Bíblia e sair pregando, tentando convencer pessoas ao seu redor a praticarem o que está na Bíblia e ele não. Cristão. Cristão é aquele que segue os passos de Cristo. Cristão é aquele que lê a Bíblia com o Espírito Santo, é aquele que tem o discernimento, é aquele que tudo que ele lê ali na Bíblia, ele toma para ele. Ele toma para ele, né? Os 10 mandamentos ele vai tentar cumprir em primeiro lugar,
As vontades de Deus, ele vai tentar cumprir na sua vida porque é difícil, é muito difícil a gente seguir os passos de Cristo. Mas ali ele está se tornando um cristão. Se for o chamado de Deus, se for dom de Deus, se for da vontade de Deus, através da vida dele, do testemunho dele, do que ele está passando, as pessoas ao redor vão abrir a mente, vão abrir os olhos em relação às coisas de Deus, em relação ao impossível, em relação ao que Deus quer, como Deus age, o porquê Jesus Cristo veio, por que Deus faz aquilo. Existe uma palavra que fala que Deus usa os loucos para confundir os sábios. E esses que enxergam isso, eles não se conformam, né? Eles pensam, não, mas como pode? A pessoa roubou, matou, prostituiu, não sei o que. E a pessoa faz isso, e é abençoada aqui, e é abençoada ali, e Deus tira ela daquela situação, e ela tem um escape atrás do outro, e ela isso, e ela aquilo, como pode, né? Deus, ele usa quem ele quer. Então, assim, se você se diz cristão, se você se auto-titula evangélico, ou pastor, obreiro, seja lá o que for, e você pensa dessa forma, eu acho melhor procurar no dicionário o significado da palavra cristão. Eu estou tentando ser cristã, já tem um bom tempo. Eu fui criada numa família cristã, minha mãe se converteu, eu tinha 5 anos. Eu passei minha vida inteira frequentando igreja. Quando eu saí de casa, quando chegou nos 15 anos mais ou menos, 13, 14 anos, eu já tinha interesse em conhecer o mundo. Eu ia para a igreja, eu lia a Bíblia, eu ouvia a palavra, eu era de família cristã, evangélica, porém, eu não pensava como uma cristã, eu não tinha todas as atitudes de cristão, eu nem conhecia a palavra na verdade direito. Então, assim, eu saí e fui conhecer o mundo, e nisso eu fiquei indo e voltando, pé dentro, pé fora, eu não tinha, na verdade eu venho tentando ser cristã há poucos anos. E isso me dá um orgulho muito grande. Sabe por quê? Porque eu acho que eu tenho a humildade de reconhecer que eu não sei nada, que eu não sou nada, que eu não posso ficar julgando ninguém pelo passado dela, ninguém pelos erros dela. Então, assim, eu falei pra ele, eu falei o significado, o que eu penso. E ele ficou ouvindo, prestando atenção. Ele me falou que a esposa dele era de uma determinada religião e ele estava revoltado, não só ele, muitas outras pessoas falam. E eu falei, mas você tem que ter discernimento porque você está falando para ela de uma forma que só vai fazer ela continuar mais ainda ali. Você tem que orar para Deus e falar, olha, Senhor, abre a mente da minha esposa, faça ela ter discernimento sobre as coisas que de ti, as que não são, sobre o joio, sobre o trigo. De repente, que nem você tá falando mal de um ministério, de uma religião, de uma determinada placa de igreja, que a gente vê, o que eu tô falando agora, que nem a palavra diz também que se os nossos olhos forem bons, nosso corpo será luz. Se nossos olhos forem maus, ó quão grandes trevas serão. Então, se você tá vendo uma determinada igreja, porque o pastor perde dinheiro, isso e aquilo, ppp, mas a pessoa tá sendo transformada lá dentro, fecha a boca. Vai chegar uma hora que Deus vai tocar no coração dela, que ela vai passar a enxergar, porque assim, ao mesmo tempo que existem joios, existem também o trigo lá dentro. Então, assim, esse trigo, ele tá usando essas pessoas que precisam de um resgate, que precisam de uma mão estendida, de um ombro, de uma palavra, de uma oração. Ela precisa de uma transformação, ela precisa de um socorro. Então, assim, eu falei pra ele, ora pra Deus, não fala mais pra sua esposa. Ora pra Deus e peça pra ela dar discernimento, pra dar discernimento a ela, né? Que ela possa ler a Bíblia e ter o Espírito Santo ali. Então, assim, tem uma parte na Bíblia que fala também, de julgar, né? A passagem da Bíblia que fala, não julgueis para que não sejais julgados, né? Em Mateus 7:1, não julgueis para que não sejais julgados. Então vamos julgar menos,
o melhor que eu faço é me julgando, é me autoanalisando, é parar e pensar. Isso eu faço todos os dias. Eu falo, Senhor. Ou às vezes eu converso comigo mesmo, eu falo, Rosenilda. Rosenilda é meu nome. Eu coloco aí no Face, né? Eu falo, Rosenilda, aonde você tá errando? O que você tem que fazer diferente? O que você fazia antes? O que você falava antes? Qual atitude você fazia antes? Que hoje você não pode fazer, que não vai te acrescentar, que não vai acrescentar na vida de ninguém, que vai te escandalizar, que vai escandalizar outro, entendeu? O que você tem que fazer diferente? Então todos os dias eu faço isso, eu me julgo. Eu constantemente faço. É verdade, Valdemar Araújo. E o Espírito Santo leva ao arrependimento a humanidade, né? Ah, aí é que entra, Valdemar, a palavra do semeador, né? O semeador que soltou as sementes nas terras, né? E uns estavam preparados e outros não. Mateus 13, 23. Mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. O que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Então não adianta você estar indo, ouvindo a palavra, lendo a palavra, não entendendo, não adianta, entendeu? Esses que fazem esses pré-julgamentos, esses que não acreditam na transformação vinda do Espírito Santo, que traz o pecador ao arrependimento, e assim, às vezes que nem você, a pessoa se converte de um dia para o outro, existe todo um processo, porque é um novo renascimento, é como um bebê que está nascendo, porque quando a gente se converte de verdade, quando a gente tem o Espírito Santo, a partir daquele momento, que nem quando se batiza nas águas, que significa isso, né? A gente morre e nasce de novo. Então, assim, morreu. Então é um novo processo. A gente vai aprender a viver de novo. É como realmente tivesse saído da barriga ali da sua mãe de novo. Então, quando você abre a boca para julgar uma pessoa que, né, se converteu, que se batizou e está em processo de mudança, você não está acrescentando nada na sua vida, na sua família, na sua casa, ao seu redor, não está. Entendeu? Então, se você já é conhecedor da palavra, se você lê a Bíblia, busque o Espírito Santo de Deus. Porque quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, a gente não age dessa forma. E, né, vamos ter o Espírito Santo para a gente ouvir e entender quando a semente for lançada sobre nós. Nós precisamos ser a terra boa. Então, vamos nos preparar para ser essa terra boa? É o que eu tento fazer todos os dias. Às vezes eu posto as coisas no Face, aí eu paro, eu fico, eu tô agindo como antes. E o discernimento vem, o Espírito Santo, ele dá o discernimento. É como se realmente ele me orientasse, falasse, olha aqui, você tá fazendo isso, 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 não vai alimentar, não vai acrescentar, isso aí não vai fazer diferença e talvez faça ainda pro mal. Eu vou lá e apago. Eu vou excluo. Acho que as pessoas ficam pensando, nossa, a Rose é louca, né? Ela coloca as coisas e apaga, coloca e apaga. Quando eu vejo que não vai frutificar, eu apago mesmo, entendeu? Então assim, mas todos os dias eu tô tentando ser a terra boa. Eu tô tentando ser para receber a semente e dar um fruto bom. E essa parte que fala, boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Este frutifica e produz grande colheita. Alguns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Essa passagem ela está em Hebreus 8, 10. Então assim, tem uma outra passagem que fala em Timóteo, 2 Timóteo 4, 16. Na minha primeira defesa, ninguém se fez. Aquela pessoa que você está acusando, que você está julgando, tratando ela
pelos erros passados dela, pelos pecados passados dela cometido lá atrás, que não é mais dela. A palavra de Deus fala também que quando o homem erra, se arrepende e abandona, Deus lança no lago do esquecimento. Se Deus, que é o nosso Criador, que é o dono de tudo, que é o que fez o universo para nós, ele fez tudo, é o dono do universo, é o dono da terra, é o dono de tudo. Se ele esquece e lança no lago do esquecimento, por que você que se diz evangélico, ou seja lá, mesmo não sendo católico, não sei lá, fica apontando o dedo, condenando ele? Nós não somos nada, sabe? Nós viemos do pó. Nós tornaremos ao pó. Quem somos nós para se achar melhor que outras pessoas, para julgar, apontar o dedo em relação a isso? Se o próprio Deus esquece, perdoa e lança no lago do esquecimento. Se na minha primeira defesa ninguém se fez presente para me ajudar. Quantas e quantas vezes a gente se sente assim, né? Quantas vezes? Essa pessoa que você fica julgando, quantas vezes ela deve passar por isso? Já parou para pensar? Eu sou uma. Muita. Nossa, é uma coisa que eu já até me acostumei, porque eu sei que eu vou levar pro resto da minha vida. Enquanto eu viver aqui na Terra, eu vou estar passando. Mas ao mesmo tempo, eu entrego nas mãos de Deus, eu falo, Senhor, eu tenho até dó, porque a palavra de Deus fala também, ai daquele que, né, se levanta contra um servo de Deus, um ungido do Senhor. Aí, de repente, você pensa, ela já tá se achando, ela acabou de falar de que, né? Não, porque eu realmente nasci de novo. Ninguém tem o direito de me acusar, de me condenar, de apontar o dedo pra minha vida e jogar na minha cara o que eu fiz e me tratar isso e aquilo. Ninguém sabe de nada, né? Do meu interior, do meu particular com Deus. Você não sabe. Você não sabe o interior de cada um, né? E assim, quem defende essa pessoa que você tá acusando é Deus. Mas aí entra também que você que tá julgando, que tá acusando, você não tem o Espírito Santo. Porque se você tivesse o Espírito Santo, você não seria assim. E eu tava conversando com ele, e assim, é um cara super legal, sabe? É um senhor legal, agradável, tal. Eu gostei de conversar com ele. É uma pessoa que eu possa ter amizade, sim, uma amizade legal. E aí quando eu falei pra ele a diferença entre o evangélico e o cristão, que eu falei pra ele a respeito disso, ele não sei o que, eu vi que ele abriu ali, ele abriu os olhos. Você já tinha pensado dessa forma? Você já viu esse rapaz que você falou fazendo de novo? E ele parou, pensou, falou, não. Aí eu cheguei aqui em casa, eu fiquei incomodada. A primeira coisa que eu fiz foi pegar o caderno e puxar na Bíblia e pela internet mesmo, e esses versículos que eu acabei de ler. Então, assim, eu não sou pastora, eu não sou obreira, eu frequento uma igreja, Deus tem falado muito comigo a respeito disso, porque quando a gente nasce de novo e a gente vai se transformando, o processo não é de uma hora para outra, não é da noite para o dia, não é de um minuto para o outro. Deus, ele trabalha nos detalhes, ele trabalha aos pouquinhos. Todos os dias Deus dá uma experiência para nós, todos os dias ele dá uma direção. Às vezes coisas assim simples do dia a dia, coisas super comuns, uma luta, uma prova, que nem uns nãos que a gente ouve, ali tudo tem o dedo de Deus, tem a mão de Deus trabalhando para trabalhar dentro de nós, para trabalhar na nossa mente, no nosso coração, sabe? E eu ando vivendo isso. Esses dias atrás eu postei algumas coisas aí a respeito de dinheiro. Realmente
Deus, ele não precisa do nosso dinheiro. Ele não precisa, para entrar no céu, a gente não precisa pagar. A palavra, eu lembro quando eu era criança que minha mãe tinha um quadro que tinha o caminho estreito e o caminho largo. O caminho largo, ele tinha um monte de... Eu já postei no Face faz tempo. Ele tem várias coisas que a gente vê por aí, que nós como cristãos, a gente fala o mundo, no mundo. Que são coisas comuns, né? Tipo, coisas que tiram a nossa atenção em relação a Deus, as coisas de Deus. Que era o caminho largo. Aí andando, eu sei que no caminho tinham várias cenas, era tipo, teatro, cinema, balada, não sei o que, PPP, pessoas brigando no meio da rua, trabalhando e brigando ao mesmo tempo, não sei o que, tal, casais namorando e tal. Aí ia subindo, aí tinha um fogareiro, tipo, como se fosse o inferno ali, queimando. E o outro lado era uma porta estreita, um caminho bem simplesinho, tipo umas como se fosse como fala? Como se fosse uma lona, assim, uma cabana de lona, uma casinha simples, um caminho bem estreitinho, as pessoas, tipo, você vê que pacíficas, né, calmas, andando naquele caminho curtinho, e ia andando, chegava lá em cima e tinha o céu e um palácio de ouro. Então, assim, as coisas de Deus, elas realmente são simples, né? Quando a gente tem o discernimento da palavra, quando Deus toca, quando Deus chama, quando Deus transforma, quando a gente nasce de novo, a gente passa a olhar para essas coisas. A gente passa a se tornar uma pessoa simples a cada dia mais. Porque a nossa maior riqueza é a vida eterna com Deus. A nossa maior riqueza, a nossa prioridade, mesmo vivendo aqui na Terra, é a vida eterna, é alcançar a nossa salvação. Para alcançar a nossa salvação, não é simples. Não é você só sair soltando as sementes em terras ruins. Não é só você sair por aí falando de Deus ou falando dos versículos da Bíblia, entendeu? É muito além disso. Então, assim, e dinheiro não vai levar ninguém a nada, muito pelo contrário. O dinheiro é bênção? Sim, ele é bênção, né? Mas ele também é maldição. Então, assim, pra gente tornar ele abençoado, nós temos que ser a bênção, a própria bênção. Nós temos que ser a própria igreja, entendeu? O nosso corpo tem que ser a própria igreja. Porque tem gente também que fala, porque se converteu, ela não transa mais, é assim? Ela não faz mais, né? Não tem mais relação, ela não bebe mais, ela não sei o quê. Porque não tem mais interesse pra gente fazer nada disso. Não é a prioridade, você não sente falta de um namorado, você não sente falta de nada. Que nem eu coloquei o compromisso sério, eu tenho um compromisso sério sim, com Deus. Eu preciso de Deus na minha vida, entendeu? Então assim, o meu corpo, ele se tornou o templo do Santo Espírito de Deus. Que eu luto todos os dias para que ele venha até a mim, para que ele esteja, para que ele habite em mim, nos meus pensamentos, no meu coração, no meu dia a dia. Eu sou muito falha, em muitos sentidos, mas é isso que eu busco. Então, assim, você imagina que uma pessoa que já cometeu erros no seu passado pense dessa forma, depois que ela se converte, depois que ela se batiza, depois que ela volta para Cristo, né? E assim, em relação ao dinheiro, eu não preciso. Quem eu estava postando sobre o dinheiro, sim, eu frequento, estou deixando de frequentar, mudando para uma outra denominação. Deus tem tocado no meu coração a respeito disso, que eu cheguei a essa conclusão a respeito de dízimos, de ofertas, de votos. Eu falei, Senhor, eu não quero mais fazer voto de tolo. Eu não quero fazer voto sem pensar. Eu não quero... eu estava impregnado na minha mente a respeito do dízimo. E eu achava que se eu não dizimasse, eu seria amaldiçoada, isso e aquilo. A palavra de Deus sim fala sobre os dízimos, mas eu fui estudar a respeito disso na Bíblia, fui pesquisar na internet e pedir o discernimento de Deus.
É de Deus, sim, o dízimo. É sagrado, sim. Mas a prioridade não é. A prioridade é Deus. A prioridade é a santificação. A prioridade são outras coisas. É a nossa vida eterna. Eu amo essa igreja. Eu amo esse ministério que eu tô falando agora. Que eles puxam muito para esse lado financeiro. Eu amo, eu fui transformada lá, eu fui liberta lá, sabe? Às vezes que eu me afastei da presença do Senhor, que eu bebia, fumava e tal. Lá eu fui liberta, eu passei por muitas outras denominações que eu não me senti liberta, que eu não fui transformada e lá eu fui. Entendeu? Existem pessoas sim dentro, pessoas de Deus lá dentro. Existem pessoas sim que são transformadas lá dentro. Existem sim pessoas que são abundantemente abençoadas lá dentro. Mas a partir do momento que a pessoa frequenta e ela começa a buscar o dinheiro, eu vou porque eu preciso do dinheiro. Eu tenho que fazer esse voto porque senão Deus não vai me dar salvação. Não, eu tenho que honrar, eu tenho que ofertar, eu tenho que não sei o que, né? Eu passei a entender que não é dessa forma, né? Mas a gente não tem que ficar julgando, né? Que no momento certo Deus vai chegar nas pessoas e vai tocar, seja no pastor para mudar o sistema deles lá, o ministério, seja nos fiéis que estão ouvindo a palavra, que estão indo buscar a palavra, né? E, bom, eu comecei a falar eu resolvi fazer essa live a respeito do julgamento, né? E é isso, né? Vamos, já tô, né? Passando já faz um tempo, não tá marcando aqui. É isso, eu acho que vai ficar gravado aí. E eu tava sentindo de falar isso. E não é de hoje. Acontece muito disso. E eu queria pedir que tenha a mente mais de Cristo, tenha a mente mais aberta. O dinheiro não é prioridade na nossa vida. O dinheiro, ele não compra caráter, ele não compra personalidade, ele não compra salvação, né? E você julgar as pessoas, seja porque ela se converteu, seja porque ela se veste de tal forma, ou se maqueia de tal forma, ou seja lá o que for, nenhum pré-julgamento é legal. Né? Você julgar as pessoas, eu acho que é uma coisa muito pobre. Julgar as pessoas pelos erros passados, principalmente, eu acho que é uma coisa muito pobre. Vitor, o dinheiro compra muita coisa também, com certeza. Deixa eu só contar um negocinho aqui. Eu acabei de falar que eu tô buscando, né? Tô buscando ser a terra fértil, né? Para receber a semente. Estou tentando ser, né, uma cristã. O Vitor me fez lembrar agora. Eu falei que eu não preciso de namorado, eu não preciso de homem, de marido, de esposa, eu não preciso de nada. O meu compromisso sério é com Deus. Quando eu, em primeiro lugar, estiver preparada, eu parar e falar, não, agora estou vivendo conforme a vontade de Deus, agora estou fazendo a vontade de Deus, agora estou em paz comigo, eu estou em paz comigo, agora estou preparada para ter um relacionamento com alguém. Que esse alguém vai ter que pensar da mesma forma que eu, e a gente vai ter que ser um só, entendeu? Então, assim, eu tive um relacionamento com uma pessoa há pouco tempo atrás. Eu tava passando por um momento muito difícil financeiramente. Uma situação, assim, muito, que eu acho que também foi permissão de Deus. Eu precisava passar por tudo aquilo para aprender. É o que eu falei, que Deus, nos mínimos detalhes, Deus vai agindo. Um ex-namorado de muitos anos atrás, ele se aproximou de mim, querendo... anos e anos, ele sempre vinha atrás de mim.
E esse homem, ele tem uma situação financeira boa, estável, e eu passando por muita dificuldade. Ele se aproximou oferecendo ajuda. Eu não queria. E de várias formas ele vinha, ele sabia, porque a pessoa, ela sabe, quando ela tem intimidade com a pessoa, né, ela tem amizade com a pessoa, ela sabe da necessidade do outro. Então, se é uma pessoa que tem uma boa intenção, ele não vai se aproveitar dessa situação, né? Aí entra o dinheiro. Eu tenho essa minha vida com Deus. Eu decidi muitas coisas. Eu decidi mudar, eu decidi me entregar mais às coisas de Deus. Então, assim, eu não queria relacionamento com ninguém. Eu não estava preparada. E essa pessoa ficou constantemente querendo me comprar. O tempo todo querendo me comprar, me comprar, me comprar. E assim, se eu não tivesse o Espírito Santo, se eu não tivesse colocado Deus em primeiro lugar, se eu não estivesse passando por essa fase de um encontro realmente de fazer a vontade de Deus, eu teria ficado com ela por dinheiro, porque eu não tinha amor por ele. Eu não tinha amor por ele. Aí, vale a pena você, até em relação a dois, assim, a vida conjugal, você que acha que é incapaz de conquistar as coisas sozinho, que você precisa estar ficando com alguém, precisa ter um namorado rico, um marido rico, um esposo rico, ou uma namorada rica, uma esposa rica, ou não precisa disso. Eu sei que Deus agiu, Deus me tirou da situação que eu tava sem precisar dele. Tá me tirando aos pouquinhos, usando de pessoas para me abençoar. Que nem a primeira coisa foi me tirando da onde eu tava, que era o que tava me atrapalhando. Que essa outra pessoa não fez por mim, entendeu? Se eu colocasse o dinheiro em prioridade, eu estaria infeliz agora num relacionamento destrutivo para mim. Estaria fazendo, de repente, outra pessoa sofrer. E aí? O dinheiro compra tudo, vírgula. O dinheiro não compra tudo. E principalmente a salvação. Então, assim, se a pessoa tá buscando, vai na igreja porque precisa receber uma bênção financeira, vai na igreja porque precisa comprar uma casa, eu vou buscar a igreja porque isso e aquilo. Não é saudável. Não é a vontade de Deus. Não está agindo dentro da vontade do Espírito Santo. Não está com o Espírito Santo. Entendeu? Foi isso. É que o Vitor entrou ali e deixou o comentário, né, Vitor? Para com isso. Tem muito que aprender ainda, né? Tá engatinhando também. É isso aí. Era só isso, tá? Pensa bem quando você julgar, apontar o dedo e falar, olha, a pessoa se converteu e continua, diz que se converteu só porque está indo na igreja, como você deve estar cometendo os mesmos erros, tendo as mesmas práticas de antes. Presta atenção direitinho, peça perdão a Deus, peça para Deus te dar discernimento, peça para Ele falar com você, tá bom? Deus abençoe. Fica na paz, em nome de Jesus Cristo.